Hola amigos, bienvenidos a nuestro diplomado de Derecho Comparado desde la Perspectiva Jurídica de Brasil. Mi nombre es Olivia Ricarte. Estaremos juntos durante este viaje, esta jornada de conocimiento acerca del escenario jurídico brasileño actual y sobre las diferencias y similitudes, sobre los errores, sobre los aciertos, sobre los avances y eventuales retrocesos que vivimos aquí en Brasil, mirando siempre a una perspectiva, una comparación con los otros países de la región, porque nosotros vivimos, como nosotros vimos en nuestra clase de abertura del curso, a pesar de la diferencia entre las metrópolis colonizadoras y a pesar de la diferencia de nuestros idiomas, y en esta ocasión yo quiero pedir permiso para hablar un poco de portuñol porque yo no hablo con tanta fluidez todavía, pero haré todos los esfuerzos para que nuestra comunicación sea perfecta acá en este diplomado. Entonces, considerando todo eso, nuestras historias de vida siempre han sido muy similares y nuestros desafíos son básicamente los mismos desafíos, los mismos retos que nosotros dividimos, Brasil y los otros países latinoamericanos. Entonces, para que lo que se perdieron la primera clase, que fue en vivo a través de la página del Facebook de la universidad, ustedes pueden verla, esta clase, esta primera clase, aquí mismo en la plataforma de nuestro diplomado o en la página del Facebook de nuestra universidad. Entonces, hoy será nuestra aula número 2 y el tema de nuestra aula, de nuestra clase, es la protección jurídica de los grupos sociales vulnerables. Para empezar, antes de más nada, debemos tener en cuenta, amigos, quién son estas personas vulnerables. ¿Qué hace que un grupo se considere vulnerable y otro grupo no? ¿Qué tan grande es esta vulnerabilidad? ¿Cuál es la medida para tener entendimiento acerca del grado, del nivel de esta vulnerabilidad? Entonces, vamos a avanzar un poco la pantalla. Tenemos muchos conceptos a serem abordados sobre lo que seria uma vulnerabilidade social. Segundo a sociologia, a vulnerabilidade social é multidimensional, tiene un carácter multidimensional, es decir, puede ser analizada y comprendida desde los más diversos puntos de vista y en base a diferentes indicadores. Las ciencias sociales han estudiado este concepto durante muchos años y aún hoy no existe un consenso sobre lo que sería un individuo socialmente vulnerable. No hay una definición básica, una definición única. Por ejemplo, Susan Kutter, uma acadêmica graduada em geografia e diretora de um instituto de investigação de vulnerabilidade em la Universidade de Carolina del Norte, aborda em seus estudos 18 definições do conceito. Uma outra investigadora no tema, chamada Lívia Schumann, de la Universidade de Brasília, esta brasileña, vai mais allá e apresenta 29 conceitos do que seria a vulnerabilidade. Isto para trazer dos exemplos, solamente dos exemplos, pero há muito mais, de investigadores contemporâneos, pero poderíamos ter uma classe solamente para pensar en el enlace de los outros pensadores acerca deste tema, desse conceito de vulnerabilidade para nossa sociedade e todo mais. Em termos de direito, temos que nós necessitamos, em verdade, necessitamos uma limitação mais precisa, o mais precisa possível, dentro do contexto da resposta social que se vai dar, dentro da proteção jurídica que se pretende estabelecer. Então, amigos,
Aunque seja multidimensional, e isso lo é necessário que o operador jurídico tome para si um indicador que melhor se ajuste a essa conjectura social e neste momento específico, para que se pueda dar uma proteção ao grupo que se encontra vulnerável neste momento, porque pode ser vulnerável hoje e não ser mañana, e pode ser vulnerável em um contexto e pode não ser vulnerável em outro contexto. Em um contexto econômico, por exemplo, em 1990, através do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, se concluiu que hoje em dia, no dia de hoje, nos dias de hoje, a sociedade baseada no consumo, baseada no fator cambiário, conectada internacionalmente, o índice de desenvolvimento humano seria o indicador sintético para medir a qualidade de vida de um indivíduo promédio no mundo. E com base nesse indicador, a pessoa com menor esperança de vida ao nascer, a pessoa com menor acesso à educação, a pessoa com menores ingressos, a qualidade de vida em geral, esta pessoa em situação de vulnerabilidade. Ao realizar as fórmulas matemáticas com a metodologia própria do índice, se chegaria a um promédio de maior ou menor vulnerabilidade, tendo como ponto de partida a qualidade de vida integral de uma pessoa. Pero, por exemplo, uma pessoa que vive em uma região extremamente pobre, sem acesso à educação, sem acesso ao saneamento básico e com pouca remuneração por sua jornada laboral, pode ser considerada uma pessoa vulnerável desde o ponto de vista da qualidade de vida e não vulnerável desde o ponto de vista étnico, por exemplo, desde o ponto de vista religioso, por exemplo. Em regiões onde a maioria da população é extremamente pobre, mesmo nessas regiões, existem grupos específicos que padecem outro tipo de vulnerabilidade. Por lo que não podemos olvidar o caráter multidimensional do conceito de vulnerabilidade, especialmente quando pensamos na proteção de direitos. Incluyo com um índice mais genérico, como é o índice de desenvolvimento humano, que acabamos de tomar como exemplo, o jurista deve sempre recordar que dentro do conjunto existem grupos aún mais vulneráveis e nesse sentido são leis específicas, são políticas públicas especiais e jurisprudência, todo isso são muito importantes. Em Brasil, nós temos uma agência chamada DIEESE, que significa Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O sítio está em material em anexo, material complementar, e nesta agência DIEESE realiza investigações que vão desde custo de vida no país hasta problemas de saúde e de condições de trabalho. E tanto a DIEESE quanto o Ministério do Trabalho adotam a definição definida por el Programa Nacional de Assistência como definição de vulnerabilidade. E Programa Nacional de Assistência como definição desta vulnerabilidade. E o exemplo foi seguido por los organismos regionais de medição de vulnerabilidade, por lo que basicamente as políticas públicas dirigidas a los grupos de vulnerabilidade utilizam o contexto econômico e o acesso à educação como bases para parâmetros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por el censo em Brasil, também se basa em los mesmos parâmetros, pero va mais allá. E dentro de los censos podemos ver outras bases de vulnerabilidade, además da econômica e además da educativa, como, por exemplo, a violência, o acesso ao trabalho, ao mercado de trabalho, considera os aspectos demográficos de Brasil, e esse aspecto demográfico, amigos, em um país com dimensões continentais como o Brasil, também é muito importante. Para finalizar,
el tema de la medición de la vulnerabilidad para los efectos de la aplicación de políticas públicas, la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura trae la noción de que la vulnerabilidad es la vulnerabilidad social y es un estado negativo de la relación entre la disponibilidad de los recursos materiales o simbólicos de los actores y son, son individuos o grupo que tiene essa vulnerabilidade que não se limita solamente à pobreza. Partindo destas medidas básicas e agregando o tema de que a vulnerabilidade é multidimensional, como vimos, não pode ver solo bajo, né? É decir, não podemos ver solo bajo o espectro econômico, podemos avançar e identificar alguns grupos vulneráveis presentes em Brasil, certamente presentes em toda a América, toda a América. Então, vamos conhecer alguns desses grupos vulneráveis nesta classe de hoje. Vamos a ver o primeiro grupo de afrodescendentes. Brasil, amigos, é conhecido e celebrado por ser um país etnicamente mixto, pero al mesmo tempo que, segundo nosso último censo demográfico, señala que 50,94% de nossa população se declara negra ou parda, a ocupação da população negra ou parda em los espaços de poder é bastante desproporcionada. Por exemplo, em la Câmara de los Diputados, para 2022, solo 24% de los deputados são negros. Em outubro deste ano, de 2022, Brasil elegeu novos deputados federais para os próximos anos, e desta vez, o número de deputados negros foi incluído maior que o número de candidatos brancos, com mais da metade dos inscritos como candidatos negros, de acordo com o superior, com o Tribunal Superior Eleitoral. O resultado tanto de las eleições, de las últimas eleições de outubro, foi um pouco mais expressivo, pois a partir de 2023, a Câmara Legislativa, que antes tinha, como decimos, 24% de negros, agora terá um percentual de 32%, o qual é bueno, pero lejos del 50,94% de las personas negras, de acordo com nosso censo demográfico. Então, está uma realidade muito lejos de igualar. Igualar a representação, igualar o acesso aos espaços de poder. E esse cenário se repite em las universidades, se repite em acesso ao mercado de trabalho e também se repite em sistema judicial, pero en el espectro opuesto desta última análise, já que o Brasil tem a terceira mais grande população carcerária do mundo desde 2017, segundo a organização World Prison Brief. E segundo o informe de SISDEPEN, que é um organismo de estatísticas penitenciárias de Brasil, segundo este organismo, 67,81% da população carcerária é composta de pessoas negras e pessoas pardas. Tendo em conta este cenário, é muito difícil defender a teoria de que em Brasil a população negra e a população parda não sofrem segregação. E dentro desse conceito de vulnerabilidade, não seria um grupo de vulnerabilidade, verdade? Não seria porque é a maioria, pero é. Então, considerando isso, Brasil tem um corpo de leis específicas para esta porção que, apesar de ser maioritária, ha sido tratada como uma minoria vulnerável. Por quê? Porque não tem o mesmo acesso a qualidade de vida que tem uma pessoa branca, inclui com a mesma vulnerabilidades econômicas e educativas, mesmo com as mesmas vulnerabilidades do ponto de vista econômico e do ponto de vista educativo.
Una persona blanca sufre diferentes y menores formas de violência. Então, os negros e pardos sofrem mais violência como prática de racismo, violência racial e tudo mais. Assim que vamos em Brasil, a Constituição Federal de 1988, que ha sido chamada Constituição Cidadana, porque se formou em um contexto de redemocratização e é basada em los direitos humanos. Essa Constituição tem como um de seus princípios básicos a dignidade da pessoa humana e traz na lista de direitos e garantias fundamentais, que são as garantias fundamentais, e se não pode ser, são cláusulas pétreas, não podem ser objeto de reforma constitucional. Essas garantias prevê a igualdade sem distinção de nenhuma natureza, incluída a raça ou o color. A prática do racismo é um delito, não está sujeito a fiança e não tem prescrição. E isso também está no contexto constitucional do Brasil. Además, contamos com leis específicas para a proteção de coletivos socialmente vulneráveis por sua raça ou color e te traemos as principais. Lei 7.716 de 89 define os delitos resultantes do prejuízo racial e de color, además de los delitos que involucram a mesma conduta basada em la etnia, la origem nacional e la religião. Lei 12.288 de 2010 é nosso Estatuto de la Igualdade Social, tiene como objetivo promover a igualdade constitucional, e temos nosso Código Penal, que prevê o delito de injúria racial, que é um pouco diferente do crime de racismo, e está no artículo 140, inciso 3. Avançando um pouco mais acerca de los grupos vulneráveis, encontramos as mulheres muito vulneráveis em Brasil, especialmente vulneráveis em Brasil, podemos dizer. Segundo um estudo realizado por la Universidade Latino-Americana de Ciências Sociais e confirmado por el Foro Nacional de Seguridade Pública, Brasil sigue sendo um dos países mais peligrosos para que vivam as pessoas desse grupo vulnerável, do grupo das mulheres. E estamos na segunda posição no ranking mundial de país violento para mulheres turistas. E estamos na quinta posição no ranking mundial de violência geral contra a mulher. É um dos países mais peligrosos para uma mulher viver, segundo a Women Danger Index de 2022. E a pandemia, esse cenário que já era muito feio, uma herida crônica social em Brasil, empeorou ao mais. E durante o primeiro trimestre, 3 meses de quarentena, as denúncias de violência aumentaram 40%. 40%. Assim como os negros, amigos, as mulheres todavia necessitam de cotas para ingressar na vida pública, para ingressar em algumas instituições de classe. A igualdade salarial também é uma realidade que não existe para muitas mulheres que trabalham em os mesmos postos, realizam as mesmas funções e poucas vezes ganham, e não poucas vezes, ganham menos que seus colegas homens. E no caso do ambiente laboral, na consolidação de leis laborais em Brasil, reserva todo um capítulo especialmente dedicado à proteção do trabalho da mulher, pero este logrou êxito solamente, só se produziu em 1999, com a sanção da Lei 9.799, que incluiu o capítulo 3 em la Legislação Geral de Trabalho, nossa consolidação
de leis trabalhistas em Brasil. E quanto à proteção jurídica da mulher como grupo vulnerável, vamos a trazer algumas leis que são verdadeiras respostas sociais. Vamos a ver. Lei de acoso sexual, estão mirando a pantalla, lei de acoso sexual, segundo um estudo realizado por el Instituto Patrícia Galvão, que foi uma ativista feminista brasileira durante a primeira metade do século XX. 97% das mulheres brasileiras han sido acosadas de alguma maneira em los medios de transporte. Neste ponto, em 2018, Brasil promulgou esta lei de acoso sexual que inclui o delito no Código Penal. Esse acoso sexual, que é lá chantaje a câmbio de favores de caráter sexual, está penalizado acá desde 2021, pero o acoso sexual nos meios de transporte e tudo mais, agora, 2018. Lei de feminicídio. Como dijimos antes, Brasil é um dos países mais violentos do mundo para as mulheres. E ante esse cenário, existe a lei de feminicídio, que vocês estão mirando o número na pantalla para quem tome nota, pero a lei também vai estar no material complementar desta classe. E esta lei incluiu crime de gênero em la lista de crímenes atroces. De acordo com nossa lei de delitos atroces, amigos, em Brasil, a progressão de regime é mais rígida do que para um delito comum, por lo que a partir de 2015 as mulheres obtiveram uma proteção mais qualificada, mais dura. Lei Maria de la Penha, também fomos condenados por la Corte Interamericana de Direitos Humanos por desatender este enfrentamento em relação à violência contra a mulher, e essa condena terminou resultando na promulgação da chamada Lei Maria da Penha em honor a uma vítima desse tipo de violência. E essa lei é número 11.340 de 2006, é um modelo para todo o mundo, ha sido reconhecido como um texto exemplar por las Nações Unidas e serviu de inspiração para vários países que promulgaram leis a respeito similares depois de 2006. E por fim, temos Lei de Violência Psicológica, que é uma inovação muito celebrada, porque hasta há muito pouco tempo não se mencionava nesse tipo de violência, que é a tipificação como um delito de violência psicológica, muito mais comum do que nós imaginamos e muito mais cruel, porque cala a mulher e muitas vezes deixa heridas que não cicatrizam jamás e dura muito mais do que uma marca na pele, do que um moretão na pele. Esta lei foi promulgada agora, em 2021, e é um mecanismo a mais para proteger os direitos humanos das mulheres. Um último tema, amigos, que é um tema de muita discussão em las Américas e não é diferente em Brasil, é o tema do aborto, que para uns é um tema de saúde pública, para outros é um direito da mulher e para outros é um delito. Atualmente em Brasil, o aborto não está legalizado, incluso é um delito tipificado no Código Penal, pero a mulher tem direito a interromper o embaraço e alguns casos muito específicos, como é o caso de violação sexual, quando é necessário interromper a vida do feto para salvar a vida da madre, e também existe uma terceira hipótese, fruto de uma jurisprudência do Tribunal Constitucional de Brasil, de 2012, que seria a autorização para praticar um aborto quando o feto é anencefalo. E nesse ponto do aborto, o Brasil segue um caminho diferente de vários países da região que já despenalizaram a conduta, seja por lei ou seja por decisões de los tribunales constitucionais, como Argentina, como México, como Colômbia. Então, considerando que é um tema que se habla muito no país e há muitos pretextos de lei
projetos de lei, há muitos protestos também, mas há muitos projetos de lei em processo, no trâmite sobre esse tema. Provavelmente, é muito provável que traemos novidades, atualizações a los estudiantes em la próxima edição de nosso diplomado. Então, vamos avançar um pouco mais nossa aula, nossa classe, nossa aula é em português. Niños e adolescentes, outro grupo vulnerável que destacamos hoje. E lo destacamos por quê? Porque Brasil, como muitos países do cenário latino-americano, estão expostos a um acesso precário à educação e, o mais preocupante, estão expostos ao tráfico de drogas, às maras, ao crime organizado em seu conjunto e tudo mais. Quanto mais vulnerável, maior é a possibilidade de o niño, adolescente ser cooptado para atuar como soldados do crime, e a falta de oportunidades e perspectivas contribui significativamente à crise da segurança pública e à demora em el desarrollo do país. A proteção jurídica de los niños, niñas e adolescentes está representada principalmente por el Estatuto de 1990, que vocês estão vendo em la pantalla. E este estatuto encontramos lineamentos de políticas públicas e temas como adoção, trabalho infantil, regulado por lei, claro, a custódia estatal, no caso de violência familiar e outros temas relacionados com a proteção jurídica deste grupo específico vulnerável. Em 2016, estes estatutos foram revisados por uma lei que incluiu outros novos mecanismos, como a proteção à primeira infância específica. E também temos o Estatuto de Proteção a los Jóvenes. Quem são os jóvenes? São as pessoas entre 15 e 29 anos, e esta lei também protege essas pessoas e é utilizada de forma subsidiária quando não há conflitos com o Estatuto de Niños e Adolescentes, que protege as pessoas hasta seus 18 anos. Em Brasil, amigos, em um período de 5 anos, segundo o panorama de violência letal e sexual contra niños e adolescentes em Brasil, publicado por el Fundo de las Naciones Unidas para la Infância, 35.000 niños morreram de forma violenta em Brasil. Em 2017, esse estatuto foi reforçado por uma lei que incluiu em seu texto regime de proteção, a Lei 13.431, que incluiu regime de proteção a los menores como vítimas de violência e testigos. E em 2022 se promulgou a chamada Lei Henri Borel, que também é um honor à vítima, assim como Maria da Penha, bajo o número 14.344, e esta lei cria mecanismos de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra niños e adolescentes e corrobora as disposições constitucionais de proteção que a Constituição Federal já traz em seu texto, né? Há um capítulo especial dentro de nossa Constituição Federal para a condição que inclui a condição de inimputabilidade no artigo 228, e também há tratados internacionais firmados e ratificados por Brasil nesse sentido também. Avançando um pouco mais, vamos para os dois últimos grupos de nossa classe. Comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são bastante vulneráveis em Brasil. Especialmente, amigos, aquelas que vivem em áreas distantes, no interior do Brasil, como a região amazônica ou em regiões onde há muita deforestação, ou mineria ilegal, ou incluso tráfico de armas, tráfico de drogas.
nessas regiões mais remotas do Brasil. A Constituição Federal protege, em um capítulo especial, a los pueblos indígenas, cuja cultura, costumes, organização social e direitos originários estão constitucionalmente reconhecidos. E essa relação com esses direitos originários, a proteção legal, les confiere la demarcación, incluye la demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas, que se vamos a levar uma interpretação literal, é todo nosso território brasileiro. Pero as considerações sobre reparações históricas podemos falar em um outro diplomado. En lo que respecta a nuestro tema, en esta ocasión, en este diplomado, la ley brasileña otorga a los pueblos tradicionales la propiedad de estas tierras, pero en el régimen de usufruto de las riquezas de la tierra, no pueden ser explotados sem autorização do Congresso Nacional e prévia audiência das comunidades que ali habitam. Também existe a proteção legal de um estatuto especial destinado a los indígenas e a los habitantes de las selvas silvícolas, e finalmente está a Declaração Universal de los Pueblos Indígenas de 2007, que o Brasil votou a favor na Assembleia Geral da ONU e é um organismo especial, jurídico, um organismo jurídico especial para a proteção dos povos indígenas que temos acá, que é a Fundação Nacional del Índio. Então, temos muita proteção legal, jurídica, institucional. Sobre as comunidades tradicionais, os quilombolas, que são os descendentes de los esquilombos, comunidades escravos que huyeron durante a esclavitud em Brasil, estes também têm direito à propriedade dessas terras, assim como os índios. E essa previsão está em las disposições constitucionais transitórias. A consciência cultural e a consciência tradicional desses pueblos também está presente como forma de proteção jurídica internacional através do Convênio 169 da Organização Internacional de Trabalho, que foi ratificado por o Estado brasileiro. Se bem estas comunidades formam parte da história do Brasil e se bem são, desde o ponto de vista étnico, a base de nossa raça em Brasil. Então, são consideráveis vulneráveis e objeto de persecução e restrição de direitos. Então, são maioria, mas são objeto de segregação, o que justifica essa especial proteção constante, essa especial e constante proteção. E de acordo com o Ministério Público Federal, é precisamente os direitos de propriedade e possessão que se radica o principal fator de violência contra as comunidades tradicionais brasileiras. Então, esse é grande ponto de destaque para ser estudos de direito comparado. E, por fim, nossa comunidade LGBTQIA+. E, amigos, a maior e mais importante Gay Parade que existe no mundo sucede acá em Brasil, em São Paulo. Mira, que importante. Então, temos uma comunidade LGBTQIA+, muito ativa e muito relevante, com muitas pessoas em Brasil. Um estudo que se compilou dados de todo o mundo com a participação de várias instituições realizadas por o Observatório de Muerte e Violência LGBTQIA+, encontrou que Brasil é também,
Es también donde más se mata este grupo vulnerable. Este grupo ya ganhou muitos direitos civis em Brasil, é certo, desde matrimônio, a adoção, direito ao matrimônio, direito à adoção, direito à cirurgia de reassignação de cambio de gênero, de sexo, realizado por el sistema público de saúde e muitos outros mais exemplos. Pero hoje, o grande desafio sigue sendo superar a discriminação e superar a violência. E nesse sentido, Brasil, todavia, guarda silêncio com respeito à tipificação da homofobia. E devido a esta omissão legislativa do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a nossa Corte Constitucional decidiu incluir provisionalmente a homofobia e a transfobia em los delitos de la Lei 7.716 de 89, que é, te recuerdan, la Lei de Racismo. Como vimos ao princípio de nossa classe, quando falamos de la discriminação racial. Então, se considerou LGBTfobia, em caso de homicídio doloso, circunstância que se qualifica por constituir um motivo base, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. É uma penalização muito dura. E esta decisão do Supremo Tribunal Federal, vocês também encontram en el material complementar, es la ADO 26. Com respeito a este tema, provavelmente também traigamos novidades na edição futura de atualização do nosso diplomado, já que o Brasil tem uma comunidade LGBTQIA+, muito grande e muito ativa, e aunque sofre muita violência, requerendo uma maior proteção legal em relação com sua integridade física. Então, provavelmente teremos novidades legislativas para um futuro próximo. E assim é, amigos, assim é. Finalizamos nossa classe de hoje, de agora, e nesta classe tuvimos um panorama do marco legal e do marco jurisprudencial atual em Brasil em relação aos grupos vulneráveis que formam parte dos rankings mais preocupantes de violência e de omissão, e vimos que, com algumas exceções, Brasil ha respondido bem com textos legais e de proteções, quedando claro à espera das políticas públicas de maior eficácia e de conscientização social também, porque não poucas vezes essas violências, essa omissão, surge também do sistema social estruturalmente arraigado, como, por exemplo, em relação às mulheres, ligada a uma cultura do patriarcado. Esta classe sigue com a indicação de alguns sítios onde puedes continuar tu investigação. Também sigue com os enlaces que dirigem a todas as leis e dados apresentados aqui hoje. E em caso de dúvidas, podem em contato através da universidade, suas plataformas, e te responderemos. Então, é isso, amigos. Hasta a próxima classe. E nos vemos em um rato mais.